Olá, olá pessoal. Continuando a nossa série A Grande Colheita. E a gente já falou sobre várias facetas do fruto do Espírito, o amor, a alegria, a paz, a paciência. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a bondade. E para começar a falar desse assunto, tem uma frase que eu acho muito interessante, que ela diz assim: o que me preocupa não é o barulho dos maus, mas o silêncio dos bons. E veja só, para começar a encaixar peças nessa reflexão, é inevitável não lembrar da criação, quando Deus sempre declarava, depois de tudo que ele fazia, que tudo tinha ficado bom. Ou seja, ele se manifestava, ele declarava que aquilo o agradava, que aquilo fazia o próprio Criador encontrar contemplação, que aquilo realmente revelava a bondade dele, a glória dele, porque senão ele não declarava e tudo ficou bom, sabe? E isso é a informação de contraste, né? Porque ele se posicionou, ele declarou e tudo ficou bom. Mas muitas vezes nos nossos dias a maldade tem feito tanto barulho que a gente começa a acreditar que a bondade não existe mais, que a bondade saiu do mundo. Mas aqui eu vou falar algumas verdades para você sobre esse assunto. A bondade nunca irá existir onde Deus não habita. Porque por mais que façamos algo que consideramos bons, como ajudar uma pessoa que amamos, que isso não seja importante, mas veja só o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que até aqueles que não conhecem a Deus, eles são capazes de demonstrar que gostam dos seus próximos, são capazes também de demonstrar que gostam de pessoas. Mas isso não significa, isso não revela que realmente existe uma bondade, ele habita uma bondade, porque Deus não pode habitar onde existe um pecado, assim, um pecado que realmente está ali desenfreado. Sabe? Não que a gente não vá pecar depois que a gente aceita. A gente aceita entre aspas, né? Porque é a gente que é aceito por Deus, mas declarando, confessando com a nossa boca que Ele é o único Senhor e Salvador. Não que a gente não vá pecar depois disso, a gente vá pecar, porque é uma constante luta entre a maldade e a bondade dentro de nós, mas isso por causa lá do começo de todas as coisas, por causa das facetas que surgiu, por causa do fruto do pecado, o engano, mentira, lascívia e tantas outras coisas. E veja só, né? Deus tinha dado um direcionamento falando para não ser consumido o fruto do conhecimento do bem e do mal, ou seja, né, a dualidade, bondade e maldade, né, sempre existiu, sempre foi presente, e a partir disso, do fruto do pecado, surgiu tantas coisas, como eu comentei. Mas veja só o que Efésios capítulo 5, versículo 9 diz: mas o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ou seja, o total oposto das facetas que nasceram do fruto do pecado. Não é verdade? Luz e trevas, outra dualidade, o fruto da luz. Deus é luz, né? Deus é amor, Deus é justiça, mas Deus também é luz. E se repararmos, né, numa árvore, a parte que fica assim, aparentemente na escuridão, é a raiz. Mas olha só, o que isso possibilita, né? Possibilita a árvore crescer acima do solo, né? Em direção à luz,
fica algo estruturado ali, né? A raiz fica estruturada. Mas o problema é quando essa raiz está estruturada em outras coisas, está estruturada em coisas superficiais, está estruturada em momentos passageiros, e quando situações difíceis vêm e essa raiz é abalada, começamos a achar que Deus não está conosco, começamos a questionar a vontade de Deus, começamos a questionar o amor de Deus, mas isso provém também do fruto do pecado, porque essas especulações começam a surgir dentro de nós, nos fazer não contemplar a bondade de Deus em todas as coisas, mesmo nos momentos difíceis. Veja só o que diz no Salmo 33, versículo 5. Ele ama a justiça e a retidão, a terra está cheia da bondade do Senhor. Sabe, para completar com o fruto da luz, né? Justiça e verdade. Ele ama a justiça, olha só, a faceta, um fruto do Espírito, o amor, na prática, na amabilidade, amando a justiça, fazendo o que é certo, independente das situações. Só que, infelizmente, a gente se deixa levar por todo esse barulho dos nossos dias, por todas as dificuldades, e começamos a permitir a ingratidão, por exemplo, nascer em nossos corações, que é uma das coisas que nos impede de reconhecer a bondade de Deus nos momentos mais difíceis da vida. Nos impede também de reconhecer a bondade de outras pessoas em nossas vidas. Não importa se determinada pessoa tem a consciência de que ela está sendo boa para a gente ou não em um determinado momento. Não importa se ela já realmente já conheceu a Deus e tem consciência disso ou não. Por que eu estou dizendo isso? Porque José tinha todos os motivos do mundo para não reconhecer a bondade de Deus na vida dele. Ele foi traído pelos próprios irmãos como escravo numa terra estrangeira, foi vendido, né? Traído e vendido como escravo para uma terra estrangeira. E ele podia começar a deixar as raízes do coração dele começar a estruturar em coisas vazias, coisas superficiais, coisas passageiras, e não reconhecer e deixar a ingratidão brotar no coração dele. Mas a Bíblia diz que mesmo na cadeia a bondade do Senhor estava com ele, e ele ganhou a simpatia do carcereiro, sabe? E é isso que eu tô falando sobre os momentos difíceis. Ele tinha todos os motivos do mundo, ele foi injustiçado, mesmo agindo com a verdade. E mesmo assim, em todas as situações, ele reconheceu a bondade do Senhor na vida dele. A gente confunde muitas vezes, acha que Deus nos castiga, sabe? E a gente não percebe que aquilo é só consequência de certas coisas. Aquilo, infelizmente, acaba sendo fruto de certas atitudes que a gente sempre teve na vida, porque uma coisa não anula a outra, né? Muitas vezes a gente se abre ao amor de Deus, mas não se abre para a transformação realmente do Espírito Santo em nossas vidas. E o que sempre existiu sempre vai estar ali, se a gente não permitir que Deus venha e arranque o que sempre foi colocado em nós durante a nossa vida toda. Nunca vai nascer algo novo, né? Nunca vai nascer algo novo. Por isso que a gente sempre vai responder nos momentos difíceis, nos momentos complicados, com muitas vezes, infelizmente, mesmo que a gente não crie consciência, com a maldade que nos ensinaram. Sabe? Infelizmente, é forte dizer isso, mas
Assim como a bondade é ensinada, a maldade também é ensinada. O que a gente precisa é começar a aprender que até nos momentos difíceis Deus não deixa de ser bom. É muito fácil declarar a frase: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Mas quando a gente precisa realmente reconhecer a bondade dele em nossas vidas, a gente permite a ingratidão ser maior, sabe? Que, que mesmo sendo difícil, mesmo sendo complicado, que eu e você possamos aprender a sabedoria que José teve, mesmo na cadeia, reconhecer a bondade de Deus. E que assim como Davi escreveu, como eu posso retribuir pelo tudo que o Senhor tem feito, pela bondade dele na minha vida. Que isso realmente possa fazer mais barulho em nossos corações, em nossas vidas, do que a maldade, do que as facetas do pecado. Porque se amarmos a Deus sobre todas as coisas, Ele vai permanecer em nós e assim nós podemos realmente dar fruto de verdade.